Sem abelhas, sem alimentos. Você já deve ter ouvido essa expressão por aí e ela faz todo sentido, não só pelo mel que é produzido. As abelhas são responsáveis pela polinização de aproximadamente 70% das plantas cultivadas para a alimentação. Elas ainda são fundamentais para a polinização de florestas nativas e o desaparecimento delas poderia desencadear o fim de ecossistemas inteiros. Por isso que investigar as causas das mortes das abelhas é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Há mais de 40 anos, o biólogo Osmar Malaspina, professor da Unesp em Rio Claro, se dedica à ecotoxicologia, uma área que estuda os efeitos tóxicos das substâncias em organismos vivos. Você começa a estudar alguns... Eu acho que, acredito que para as outras espécies, para os outros grupos, também é a mesma coisa. Você começa a estudar rã, ou você começa a estudar mosca, alguma coisa, você acaba se apaixonando. E com a abelha foi a mesma coisa, você acaba se apaixonando, e aí o fato delas ter uma importância muito grande, não só na produção de mel, porque naquela época a gente só se preocupava com a produção de mel, mas depois disso aparece a questão da polinização, a importância da polinização, a biodiversidade dessas espécies, né? No mundo são mais ou menos 20 mil espécies, aqui no Brasil a gente deve ter 1.500 a 3.000 espécies, né, catalogadas. Então essa diversidade, e a beleza dessas abelhas e a importância delas, que mais acabou atraindo mesmo para esse trabalho. Com o aumento dos relatos de mortes de colmeias inteiras no início dos anos 2000, o professor Malaspina foi convidado por apicultores, agricultores e também produtores de agrotóxicos para investigar os reais impactos dos defensivos agrícolas sobre as populações de abelhas. Em 2008, ele criou na Unesp o LECA, Laboratório de Ecotoxicologia e Conservação de Abelhas. A partir daí, as pesquisas ganharam estrutura e passaram a ter uma importância fundamental para ajudar no estabelecimento de políticas públicas a respeito do tema. Então, a gente fez todo um trabalho a partir de 2000 e a gente conseguiu descobrir, né, identificar que eram mesmo os agrotóxicos, a mortalidade das abelhas, naqueles sintomas, daquela maneira, que estavam matando os agrotóxicos, e quais agrotóxicos eram os que estavam contribuindo mais com a mortalidade das abelhas. A gente conseguiu identificar isso, a gente conseguiu publicar isso, a gente conseguiu estabelecer aí não só uma política pública, mas uma política pública privada, né, com várias empresas, principalmente as produtoras de açúcar, as usinas, as empresas produtoras de suco, uma parceria onde a gente pôde, pelo menos, estabelecer uma convivência mais harmônica entre os apicultores, as abelhas, né, e entre os aplicadores e os proprietários das usinas, que pudesse ter uma convivência mais harmônica, onde diminuiu a mortalidade de abelha. Resolveu de vez 100%? Não, mas a gente conseguiu estabelecer isso, a gente fez uma política muito interessante de convivência que hoje tem dado resultados. Os trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do LECA ajudaram a formar outros grandes pesquisadores de abelhas. Uma delas é a Annelise, pós-doutora pela Unesp. Ela já desenvolvia estudos sobre esses insetos desde a graduação em 2003, na PUC do Rio Grande do Sul, e não parou mais. Eu ingressei no laboratório do professor Malaspina e da professora Roberta em 2016, né? Eles me receberam de maneira que eu sou muito grata até hoje, porque foi um trabalho realmente incrível que a gente começou a desenvolver e estamos até hoje, né? Está em andamento até hoje. Então, nesse ano de 2016, quando eu ingressei no laboratório deles, era um período em que as discussões acerca pelo IBAMA, né, de outros órgãos regulatórios, se acentuavam essas discussões, então, acerca da inclusão de abelhas nativas sem ferrão em avaliação de risco. Até o momento, e na verdade até hoje, são as abelhas exóticas que são é considerado o modelo de estudo, né, o organismo modelo de estudo para a gente saber se determinado agrotóxico faz mal ou não e
quanto que faz mal, quanto que prejudica uma abelha, né? Então, será que uma espécie exótica ela pode representar toda a biodiversidade que a gente tem de espécies nativas brasileiras? Então, esse era um tema que estava extremamente em alta, né, quando eu ingressei no laboratório. Annelise, então, focou as pesquisas dela em uma espécie de abelha sem ferrão que representasse melhor o bioma brasileiro. Desenvolveu testes com a abelha em estágio imaturo, na fase de larva. Um dos principais resultados alcançados foi a padronização inédita de um método para a criação de larvas em laboratório para testes de toxicidade em abelhas sem ferrão. Isso resultou num pedido de patente. O que consistiu esse pedido de patente? A gente desenvolveu uma placa de acrílico que ela é mimética a um favo de cria natural dentro de uma colmeia, né? Então, isso foi um grande resultado também, que foi voltado para a academia e para a indústria também, então foi muito positivo nesse sentido. Então, a gente ter essas placas que simulam o que acontece de fato na natureza. Os resultados alcançados pela Anne e pelos outros pesquisadores do LECA são constantemente consultados pelo IBAMA e por outros órgãos regulatórios. Mas, desde o começo deste ano, o Brasil perdeu a Anne para a Europa, depois de sofrer na pele com os cortes de verba do governo para a ciência. Ela seguiu pesquisando no LECA, mas também reservou um tempo para elaborar projetos e buscar financiamentos fora do país. E conseguiu logo 2, de grande concorrência mundial. Eu posso dizer que sorte zero. Foi muito trabalho, foram anos de trabalho e lutas pessoais também, porque você chega num ponto da sua carreira que parece que tudo está sendo... Não está sendo valorizado, mas agora eu estou aqui, agora falando um pouquinho do objetivo da minha pesquisa, né, que esses 2 projetos, eles são complementares e vão ser desenvolvidos tanto na Espanha quanto em Portugal e um pedacinho na Itália. O grande objetivo é propor uma ferramenta molecular que identifique as razões de diferentes espécies de abelhas responderem à exposição de agrotóxicos de forma diferente. E isso a gente vai levar aqui para as autoridades regulatórias, para que essas autoridades regulatórias europeias façam as alterações necessárias, as considerações necessárias para que sejam incluídas em políticas públicas europeias. Então, esse sentimento duplo que eu tenho, estou muito, muito satisfeita. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho esse sentimento de que, por cortes de verbas, por desvalorização da ciência no Brasil, eu não vou poder servir diretamente ao meu país, pelo menos por agora. O professor Malaspina lamenta a perda de cérebros do Brasil para o exterior, mas não deixa de ressaltar também que isso é fruto do ótimo trabalho desenvolvido na formação dos alunos, da graduação à pós-graduação. Essa formação especial desses alunos, esse cuidado que a gente tem para que esses alunos sejam os nossos sucessores trabalhando nessas áreas de proteção aos polinizadores. Então, acho que essa é uma outra, além de produção científica, além de tudo isso, é uma outra vertente que eu tenho e que eu estabeleço como meta. O laboratório é um laboratório de referência, foi o primeiro no Brasil, né, que montou. Eu fui o primeiro a montar esse laboratório no Brasil, voltado especificamente para agrotóxicos, então ele é realmente de referência e a Unesp saiu na frente com isso e hoje todas essas questões, seja no IBAMA, seja em política pública, seja no Ministério da Agricultura, em todo lugar, toda vez que se fala em agrotóxico, a referência vem para o nosso laboratório aqui, que é muito interessante. Tudo que eu tenho hoje é minha eterna gratidão à Unesp e sobretudo aos professores Malaspina, Roberta. E, claro, eu preciso mencionar que hoje eu estou inserida em grupos de pesquisa de renome internacional aqui. Eu estou construindo aos poucos e está sendo muito, muito promissor de verdade. Estou construindo um grupo multidisciplinar, internacional e multissetorial também, porque os nossos resultados não somente servem para a academia, servem para outras instituições também, né? E essas parcerias internacionais são, de fato,
essenciais para o sucesso, né, de qualquer pesquisa. E eu reitero que essas conquistas que eu tenho hoje, elas somente foram possíveis pelo tempo que eu passei no Unesp, né? Mérito meu, mas também mérito do nosso grupo aí que me possibilitou tudo isso.